Hoje vamos explorar o lado sombrio de Abraham Lincoln, uma das figuras mais admiradas da história americana. Ele é querido nos Estados Unidos e seu rosto está na moeda de 1 centavo. O presidente que assinou a proclamação de emancipação, que libertou os escravizados, já afirmou em debate público ser contra a igualdade política e social entre as raças. Ele prendeu dezenas de milhares de cidadãos americanos sem julgamento. Hoje vamos analisar quem foi Abraham Lincoln, considerando tanto suas grandes realizações quanto seus erros. Neste registro, analisaremos as declarações racistas de Lincoln na campanha ao Senado em 1858, a suspensão do habeas corpus e o tratamento de sua administração aos indígenas. Não pelo desejo de derrubar um ícone americano, mas sim para acrescentar plenitude e contexto à realidade. Todos têm seu lado bom e ruim, grandes homens raramente são bons e qualquer pessoa pode praticar o mal. Vamos começar. Olá pessoal, bem-vindos ao History Camp. Sou Mark Yagdon, obrigado por estarem aqui na minha tenda. Toda semana exploramos as histórias mais fascinantes, polêmicas e interessantes de todas as figuras históricas ao longo de toda a história, de todos os tempos, em qualquer lugar do universo. Hoje estou com meus amigos Gabe e Dave Sanches que estão ajudando na produção. Como estamos, senhores? Tudo bem, já chega disso. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês ficam tagarelando sem parar, falando besteira, e a gente não tem tempo pra isso. Hoje, vamos explorar o lado sombrio de uma das figuras históricas mais queridas dos Estados Unidos. Tenho certeza de que isso não vai causar polêmica. Falamos sobre Abraham Lincoln, o Honest Abe, como é chamado, geralmente honesto, mas às vezes com algumas ideias estranhas sobre raça. Mas quem não tem, né? Abraham Lincoln é fascinante e muito amado na história americana, estando até na moeda de 1 centavo. Ele levou um tiro na cabeça de, um cara gay, acho que ele estava em um teatro, dizem que o cara era gay, ninguém realmente sabe nada sobre ele. Hoje vamos entender quem foi Abraham Lincoln, além de suas grandes realizações, como manter a união do país. A abolição da escravidão na América, já que a escravidão obviamente foi uma prática horrível nos Estados Unidos. Mas também vamos examinar algumas das coisas ruins em seu histórico, algumas coisas que são, você sabe, um pouco desagradáveis. Novamente, não pelo desejo de derrubar um ícone americano, mas sim para dar mais contexto e profundidade à realidade. Que todos os seres humanos têm seu lado bom e ruim, e que grandes homens dificilmente são homens bons, e que todas as pessoas são capazes de praticar o mal. Então vamos começar. Abraham Lincoln foi um cara que proclamou, abre aspas, o governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá da terra. Ele também prendeu dezenas de milhares de cidadãos americanos sem julgamento. Às vezes você precisa fazer umas coisas sujas para fazer as coisas acontecerem. Sabe o que eu quero dizer? Quebrar alguns ovos para fazer um omelete. O mesmo presidente que emitiu a proclamação de emancipação, libertando os escravos, declarou uma vez em um debate público que se opunha à igualdade política e social entre as raças, afirmando que deveria haver uma posição de superioridade e outra de inferioridade. E eu, tanto quanto qualquer outro homem, sou a favor de que uma posição superior seja atribuída à raça branca. Caramba, nada ideal, mas olha, era um debate. Eu já falei umas coisas malucas em debate, sabe como é? Você está agindo igual a sua mãe. Às vezes dizemos coisas que não acreditamos, apenas no momento. Este é mais um estudo crítico sobre Abraham Lincoln e a evolução de suas ideias. Você entende, não estou aqui apenas para criticar esse cara icônico, mas para compreender a complexidade de um dos nossos líderes mais reverenciados, certo? Essa análise se baseia principalmente em fontes históricas primárias, registros do Congresso, documentos militares, jornais da década de 1860 e discursos e escritos de Abraham Lincoln. Vamos questionar a narrativa simplificada que provavelmente aprendemos na aula de História dos Estados Unidos da 7ª série. Vamos examinar as declarações explicitamente racistas de Abraham Lincoln durante a campanha para o Senado em 1858, sua suspensão sistemática do habeas corpus, o tratamento de seu governo aos povos indígenas e a expansão sem precedentes do poder executivo. Isso cria um precedente perigoso para presidentes, inclusive hoje. E mais uma vez, não é difamação, apenas uma análise. Então, pra mim, acho que isso nos torna melhores cidadãos ao mostrar que até mesmo nossos maiores líderes podem tomar decisões que contradizem nossos valores mais fundamentais. Então vamos voltar bem lá atrás. 18 de setembro de 1858, Charleston, Illinois. Abraham Lincoln está lá diante de milhares de eleitores e faz algumas das declarações mais prejudiciais sobre raça que ele já faria.
Ele diz: como mencionei antes, não sou, nem nunca fui a favor de promover, de nenhuma forma, a igualdade social e política entre as raças branca e negra. Lincoln declarou isso e recebeu aplausos estrondosos da multidão. Mas ele também se opôs ao direito dos negros americanos de votar, participar de júris, ocupar cargos ou casar com brancos. E talvez sua declaração mais chocante, ele diz: direi então que não sou, nem nunca fui a favor de tornar os negros americanos eleitores ou jurados, nem de qualificá-los para ocupar cargos públicos ou de permitir que se casem com pessoas brancas. Ele concluiu essa parte do seu discurso afirmando de forma inequívoca que deve haver uma posição superior e outra inferior. E ele diz: eu, tanto quanto qualquer outro homem, sou a favor de que a posição superior seja da raça branca. Então não é o ideal, certo? Esses não são só pensamentos privados ou comentários improvisados. Ele não estava em uma transmissão ao vivo falando algo absurdo. Declarações cuidadosamente preparadas foram proferidas a milhares de eleitores em potencial e publicadas em jornais por todo o estado. Nossa. Agora, novamente, muitas pessoas vão dizer que essa foi a tentativa de Lincoln de, você sabe, ganhar o favor do público e tentar conquistar seu cargo no Senado dos Estados Unidos. E que isso era o que você precisava fazer na época para conquistar o favor do público americano. Porque, claro, o público americano daquela época, em especial, era um bloco eleitoral racista. Então, sabe, essa é uma forma de interpretar, mas claro, outras pessoas diriam, você sabe que... As palavras dele representam um claro endosso a ideais supremacistas brancos, e ele as declarou da forma mais pública possível durante sua campanha. E essas declarações, como outras pessoas vão apontar, não foram feitas necessariamente em um vácuo. Elas eram, como eu disse, parte de uma estratégia política. Em 1858, apoiar a abolição era frequentemente visto como apoiar a igualdade racial. E o oponente dele, sabe, Stephen Douglas, vinha atacando Lincoln incansavelmente como um republicano abolicionista que favorecia o que Douglas chamava de igualdade para os afro-americanos. Tecnicamente é outro tipo de igualdade. Só não me sinto à vontade para dizer isso, né, Gabe? Isso é loucura, entende? Você é de qual país? Guatemala. E você lembra da Nicarágua? Eu nem falo esse, sabe o que quero dizer? Então, como resultado, sabe, ele está sendo chamado de republicano abolicionista, está sendo atacado, e essa é uma acusação que naquela época poderia ser politicamente fatal. Então, o que ele faz, certo? Ele precisa decidir e está em uma situação difícil. Douglas buscava retratar Lincoln como um radical que ameaçaria a hierarquia racial que a maioria dos brancos de Illinois via como natural. Em resposta, Lincoln tentou encontrar um meio termo, se opondo à escravidão enquanto, ao mesmo tempo, assegurava aos eleitores brancos que não apoiava a igualdade racial. E essa manobra política revela a disposição de Lincoln em adotar e promover algumas ideias racistas quando isso servia aos seus interesses eleitorais. O debate sobre se a declaração de Lincoln refletia sua crença genuína ou era apenas uma conveniência política, de certa forma meio que erra a questão central em alguns aspectos, certo? Independentemente do que pensasse em particular, ele apoia publicamente a supremacia branca e a discriminação racial para ganhar votos. E as palavras dele dão legitimidade à ideologia racista e ajudam a normalizar a ideia de que se opor à escravidão não exigia acreditar na igualdade racial. É um dilema interessante, sabe o que quero dizer? É como, tudo bem, ele está disposto a ceder. Vamos dizer, sabe, eu acho que é bem provável que ele seja. Sabe americanos negros e brancos como moralmente iguais, o que é a posição correta, mas ele aceita comprometer isso para ganhar votos. Isso é uma zona cinzenta do ponto de vista ético, depende do que você faz. Sabe o que quero dizer? Tipo, se você está tentando ganhar o favor de um povo e diz algo que é potencialmente perigoso do ponto de vista moral, mas você usa esse poder para impulsionar o avanço do arcabouço moral da sociedade. Você releva, entende? Pensa que valeu a pena fazer coisas ruins no início para vencer no final, pois os fins justificaram os meios. Mas se você só falar merda racista, é eleito e continua fazendo merda racista, aí já não dá. Isso não é o ideal. Mas eu não acho que esse seja o caso do Lincoln. Acho que no final das contas ele fez a coisa certa e isso quase custou a integridade do país inteiro, mas ele manteve tudo unido, então respeito pra ele. Mas não termina aí. Lincoln fez outras coisas um pouco complicadas. Habeas corpus, você provavelmente já ouviu falar. Significa literalmente, você tem o corpo em latim, que é o que eu digo para as mulheres porto-riquenhas quando elas passam na rua. Certo, da vida. Habeas corpus significa literalmente, você tem o corpo em latim. Que é o que eu digo para mim mesmo quando olho no espelho, né?
Quando me olho no espelho, penso, habeas corpus, filho da mãe? E sim, isso representa uma das proteções mais fundamentais no direito americano, né? É um direito antigo, basicamente, que diz que o governo basicamente exige que o governo justifique por que está mantendo alguém sob custódia. E isso impede, a prisão arbitrária sem julgamento, o que é uma regra muito boa. A Constituição dos Estados Unidos protege explicitamente esse direito, afirmando que o privilégio do direito de habeas corpus não deve ser suspenso, exceto em caso de rebelião ou invasão, quando a segurança pública exigir. A Constituição dá esse poder de suspensão apenas ao Congresso, não ao presidente. O artigo 1, seção 9 coloca essa autoridade firmemente dentro do poder legislativo. Mostra a desconfiança dos fundadores sobre o poder executivo e o compromisso deles de impedir que uma única pessoa detenha o poder de prender cidadãos sem algum tipo de supervisão judicial. Mas em 27 de abril de 1861, apenas algumas semanas após o início da Guerra Civil, Lincoln suspende unilateralmente o habeas corpus ao longo da linha militar entre Washington D.C. e Filadélfia, dando efetivamente aos comandantes militares o poder de prender e deter civis sem julgamento. Essa decisão foi tomada sem aprovação do Congresso, violando o requisito constitucional de que só o Congresso pode autorizar tais suspensões. A crise constitucional se agravou quando o presidente da Suprema Corte, Roger Taney, no caso Ex parte Merryman, julgou inconstitucional a suspensão feita por Lincoln e ordenou a libertação de John Merryman, separatista de Maryland preso por militares. Lincoln ignorou a decisão da Suprema Corte, dizendo basicamente: "Eu não dou a mínima." Algumas pessoas dizem isso. Isso criou um precedente perigoso para a desobediência presidencial, desafiando a autoridade judicial do país. Em setembro de 1863, Lincoln havia expandido a suspensão para todo o país, proclamando que, abre aspas, o privilégio do direito ao habeas corpus está suspenso em todos os Estados Unidos para qualquer pessoa envolvida em, fecha aspas, qualquer ato de deslealdade. Essa proclamação abrangente deu às autoridades militares praticamente poder ilimitado para prender e deter quem quisessem em todo o país. A suspensão do habeas corpus levou à prisão de algo entre 13 mil e 40 mil civis americanos durante a presidência de Lincoln. O número exato é disputado porque muitas prisões nunca foram devidamente documentadas. E não eram apenas espiões confederados ou sabotadores. Incluíam cidadãos comuns cujo único crime era expressar oposição à guerra ou ao governo de Lincoln. E entre as vítimas mais proeminentes estava Clement Vallandigham, um congressista de Ohio e líder do movimento Copperhead contrário à guerra. Clement Vallandigham foi preso em casa às 2h30 da madrugada por tropas federais após discurso crítico ao esforço de guerra. Ele foi julgado por um tribunal militar e condenado à prisão durante toda a guerra. Mesmo sendo membro do Congresso com plena imunidade constitucional por seus discursos, milhares de americanos ficaram presos meses ou anos sem julgamento, muitas vezes com base em nada mais do que, você sabe, talvez apenas uma acusação ou suspeita de deslealdade. Muitos ficaram presos em prisões militares sob condições severas, sem recurso legal e sem como contestar a detenção. O impacto psicológico sobre as famílias e, obviamente, sobre as comunidades foi completamente devastador, já que a ameaça de prisão arbitrária criou um clima de medo e uma espécie de autocensura. O governo Lincoln sistematicamente visou jornais e jornalistas críticos ao esforço de guerra ou suas políticas. O New York World, o Chicago Times e vários outros jornais foram fechados. Editores eram presos com frequência e equipamentos de impressão confiscados pelas tropas federais. Essas não foram medidas temporárias de tempos de guerra, mas muitas publicações permaneceram fechadas por meses, ou simplesmente de forma permanente depois disso, basicamente encerrando suas operações. A prisão dos editores de jornais serviu como aviso à imprensa. Criticar o governo é por sua conta e risco. Editores como Dennis Mahoney, do Dubuque Herald, e Archibald MacGregor, do Westchester Jeffersonian, foram presos por meses sem julgamento, sendo seu único crime a publicação de editoriais contrários às políticas de Lincoln. Essa opressão sistemática à liberdade de imprensa criou uma cultura de autocensura que foi muito além dos jornais que foram diretamente visados. Editores e proprietários de jornais de todo o país começaram a moderar suas críticas ao governo, sabendo que muita dissidência resultaria em prisão. E o efeito disso foi limitar severamente o debate público e as críticas durante um dos períodos mais cruciais da história americana. Vamos voltar ao programa. É complicado porque você olha para Lincoln e pensa: sim, ele está certo, defendendo a libertação dos escravizados nos Estados Unidos, que é a posição moral.
Mas, dado todo o caos da guerra, ele também está disposto a, você sabe, aparentemente atacar e até prender pessoas que discordam do seu governo. Quando está do lado certo, acha que os meios justificam os fins e precisa agir assim. Mas se alguém do lado oposto fizesse isso, você diria: ah, esse cara é um tirano e uma pessoa terrível. Curiosamente, parece que nos importamos menos com o que alguém faz e mais com o motivo disso. Sabe, tipo, você olha para os presidentes de hoje, seja o Biden, Trump, Obama, tanto faz, e eles fazem coisas. Mas se parece que eles estão fazendo isso no interesse do povo americano, você pensa, tudo bem, tanto faz, sabe, ação no exterior, tanto faz, continuar alguma guerra lá fora, mas eles estão tentando ajudar a América. Mas aí, se você faz exatamente a mesma coisa, mas parece que, suas intenções são ruins, você está fazendo a coisa errada, de repente é aí que a gente encana com isso. Então talvez essa seja uma regra para líderes. Se você está tentando tomar o poder, faça parecer que está fazendo isso por uma causa nobre. Sabe o que quero dizer? Isso é importante. Enquanto você for nobre, as pessoas meio que deixam você fazer o que quiser. Mas não para aí. Temos o habeas corpus, pessoas estão sendo presas sem julgamento e algumas até foram julgadas, mas não de forma ideal. Então, o governo de Lincoln estabeleceu esses tribunais militares para julgar civis. Mas o problema é que eles estavam fazendo isso em áreas onde os tribunais civis normais ainda estavam funcionando. Essa prática viola princípios do devido processo legal e do controle civil sobre os militares. Então, esses tribunais operavam sob a lei militar em vez dos padrões legais civis, negando aos réus direitos básicos como presunção de inocência, direito a advogado e a um júri de seus pares. E o uso desses tribunais militares para civis era particularmente problemático porque retirava os casos do sistema de justiça civil, onde os réus teriam plena proteção constitucional. Então, os tribunais militares operam sob regras diferentes de evidência, por exemplo, permitindo depoimentos por ouvir dizer. E muitas vezes eram presididos por oficiais militares que não tinham formação jurídica e eram diretamente subordinados ao governo Lincoln. Então, os tribunais militares durante a presidência de Lincoln resultaram em inúmeras execuções, baseadas em algumas evidências questionáveis e em alguns processos legais falhos. O exemplo mais notório é o julgamento dos conspiradores do assassinato de Lincoln, onde os réus foram privados de direitos básicos de devido processo legal e executados com base em evidências hoje consideradas insuficientes por muitos estudiosos do direito. Essas execuções podem ter sido corretas na época, talvez eles tenham agido certo, já que esses caras eram assassinos terríveis. Mas isso cria um precedente perigoso para administrações futuras. Isso mostra que o poder executivo pode contornar tribunais civis e chegutar cidadãos americanos por meio desses tribunais militares. E a rapidez e o sigilo desses procedimentos, combinados com, você sabe, os direitos limitados concedidos aos réus e, você sabe, a ausência do direito a um julgamento justo. Tudo isso levanta sérias questões sobre se a justiça estava realmente sendo feita ou se o governo estava simplesmente eliminando oponentes inconvenientes, potencialmente culpados. E claro, outra coisa sobre o velho Lincoln que as pessoas gostam de mencionar são os povos indígenas. Sabe o que quero dizer? Não sei se alguém os tratou bem. Que fique claro, não acho que alguém tenha dito, esses são meus camaradas. Precisamos perguntar a alguns indígenas sobre isso. Alguém fez um bom trabalho? Mas sabe, Lincoln, como muitos presidentes não têm um histórico exemplar nesse assunto. Mesmo em guerra civil, o governo Lincoln promoveu agressivamente a expansão para o oeste, prejudicando várias tribos nativas. A construção da ferrovia transcontinental, autorizada por Lincoln em 1862, exigiu a tomada de vastos territórios de povos indígenas que viviam nessas terras há centenas, se não milhares de anos. Recursos militares que poderiam ser usados na Guerra Civil foram usados para retirar indígenas e permitir a expansão dos Estados Unidos. O deslocamento das tribos na Guerra Civil foi especialmente brutal, pois aconteceu quando o governo federal deveria focar na preservação da União. O governo de Lincoln travou duas guerras ao mesmo tempo, uma contra a Confederação e outra menor contra indígenas, que estavam no caminho da expansão para o oeste. Esse foco duplo revelou que, mesmo durante a maior crise da nação, o impulso pela conquista territorial ainda era uma prioridade enorme. Assim, a Guerra Dakota de 1862 começou quando o povo Dakota, enfrentando a fome devido a alguns pagamentos atrasados do governo e algumas safras fracassadas, iniciou uma revolta em Minnesota que resultou na morte de aproximadamente 500 a 600 colonos e soldados. O conflito foi causado por anos de tratados violados, relocação forçada e roubo sistemático das terras Dakota por colonos brancos e funcionários do governo.
Então, após a derrota das forças Dakota, tribunais militares conduziram julgamentos em massa que eram, pouco mais do que uma encenação jurídica, por assim dizer. Em certos casos, os julgamentos duraram menos de 5 minutos e os réus, sem intérpretes e sem falar inglês, não compreendiam o que ocorria. Dos 362 homens, Dakota 303 foram condenados à morte. Esta é a maior sentença de morte em massa da história americana. Lincoln acabou comutando a sentença de 264 homens, mas autorizou a execução de 38 guerreiros Dakota em 26 de dezembro de 1862 em Mankato, Minnesota. Ainda é a maior execução em massa da história dos Estados Unidos. Os homens foram enforcados juntos em um só cadafalso, seus corpos deixados pendurados como alerta para outras tribos. A decisão de executar esses homens foi tomada apesar de várias dúvidas sobre a justiça dos julgamentos e das evidências contra muitos deles. Quero dizer, é doentio que ele tenha comutado 264 das sentenças deles. 38 deles, obviamente, receberam o que tinham que receber. Talvez Lincoln, você tem que confiar nele, certo? Honestamente, aí você pensa, ele sabia algo sobre esses 38 caras. Mesmo assim, é um histórico absurdo, né? Você pensa em Abraham Lincoln como alguém que defende os desfavorecidos e busca fazer o certo. E aí você vê que ele matou 38 pessoas. Você pensa, uau, ok, é por isso que eu nunca quero ser presidente. Cara, você tem que fazer umas coisas sujas. Mesmo que você seja o melhor, mesmo que você seja o cara, você pensa, esse cara é o nosso melhor, ele é o nosso Steph Curry. Sendo presidente, você ainda vai, cometer alguns erros. Então, o Lei de Homestead de 1862, assinado por Lincoln, acelerou a tomada de muitas terras indígenas, oferecendo 160 acres de terras públicas para qualquer cidadão americano disposto a cultivá-las. Durante 5 anos, o problema era que, você sabe, grande parte dessas terras era, na verdade, território tradicional de algumas tribos indígenas, que nunca cederam essas terras. Eles diziam, vocês estão dando nossas terras para outros. E o ato resultou na rápida ocupação de milhões de acres de território indígena, basicamente impossibilitando que as tribos mantenham seu modo de vida tradicional. O influxo de colonos gerou muitos conflitos com os indígenas e serviu de justificativa para as campanhas militares que expulsaram as tribos de suas terras. Então, havia um colono e um indígena por perto, acabavam em conflito. O governo podia alegar: esses nativos estão atacando nosso povo. Precisamos ir lá. Mas foram vocês que os colocaram lá. Mesma história de sempre. As consequências a longo prazo foram a destruição de várias tribos, sua soberania e ligação com a terra. Muita assimilação forçada dos indígenas à sociedade americana em geral, normalmente em detrimento deles. Outro ponto interessante no governo de Lincoln surge em 1863, quando Lincoln autorizou a criação do Código Liber. Isso é oficialmente chamado de Instruções para o Governo dos Exércitos dos Estados Unidos em Campo. Mas nós simplesmente o chamamos de Código Liber. Ele foi escrito por esse cara, Francis Liber, que era um jurista germano-americano. E esse documento representa a primeira tentativa de codificar as regras da guerra para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o código foi apresentado como uma influência civil sobre a guerra, projetado para reduzir o sofrimento desnecessário e proteger os não combatentes. Parece ótimo, né? O velho Honest Abe mandando bem de novo. No entanto, o Código Liber também era um documento prático, criado para justificar as táticas cada vez mais brutais que as forças da União estavam empregando contra soldados e civis confederados. E eu sei, quem se importa com os confederados? Concordo, ninguém está chorando pelos confederados. Estamos de acordo aqui. Você não pode quebrar as regras só porque é conveniente para você ou para os mocinhos. Policiais também devem seguir as mesmas regras. Então, ao invés de realmente limitar a guerra, o código dava respaldo legal para práticas que hoje seriam consideradas crimes de guerra, incluindo destruição de propriedades civis e tratamento severo de prisioneiros, todo tipo de coisa. O Código Liber autorizava a destruição de propriedades civis quando os militares julgassem necessário, afirmando, abre aspas, o comandante do país hostil pode impor impostos e exigir serviços militares para a manutenção de seu exército, e ele pode tomar e usar o que precisar para seu exército. Essa disposição permitiu o saque e a destruição em larga escala, que marcaram a marcha de Sherman até o mar e campanhas similares. O código permitiu o tratamento severo e a execução de combatentes irregulares e guerrilheiros capturados por comandantes militares, praticamente sem julgamento.
O artigo 82 declarava que homens ou grupos de homens que cometessem hostilidades, seja lutando ou realizando incursões para destruição ou pilhagem, ou por ataques de qualquer tipo, sem comissão, sem fazer parte da organização, não são considerados inimigos públicos e, portanto, se capturados, não têm direito aos privilégios de prisioneiros de guerra. Então, basicamente, podiam fazer o que quisessem com ele. Talvez. O preocupante era o código autorizar retaliação contra civis por ações de guerrilheiros. Então, essa disposição foi usada para justificar a queima de cidades inteiras e o deslocamento de populações civis por todo o sul, criando precedentes usados depois para justificar ações parecidas em conflitos futuros. Agora, novamente, ninguém liga para os confederados. Claro, essas pessoas estavam tentando manter a escravidão e blá blá blá. Não é algo bom. Mas assim como em qualquer conflito hoje em dia, você pode imaginar que existe um lado combatente. E talvez exista um governo. E o governo, o exército, está fazendo o que você acha que é a ação errada. Mas também há civis nessa nação que devem ser protegidos e civis que não estão realmente envolvidos. Mulheres, crianças, não deveriam morrer só porque o governo está em guerra. O foco deve ser em alvos militares. Mas, novamente, parece que isso não foi o que ocorreu neste caso. O exército da União avançava, pegando o que queria, queimando cidades e deslocando civis, atitudes que hoje consideraríamos ruins. A gente meio que releva isso porque estamos do lado da União. Pensamos, a escravidão é ruim. Mas sabe, se você está tentando assumir a posição moralmente superior, será que não deveria seguir com isso até o fim? Essa é a questão agora. Não termina aí. Você também tem, sabe, o poder do executivo e a expansão de muitos poderes presidenciais. E isso, novamente, não é inerentemente ruim quando Abraham Lincoln faz isso, mas cria um precedente perigoso. Então Lincoln, como muitas pessoas sabem, expande dramaticamente o poder presidencial. Além de qualquer coisa que os criadores da Constituição haviam imaginado, muitas vezes agindo sem aprovação do Congresso ou em direta oposição a decisões judiciais, ele gastou fundos federais sem autorização do Congresso, estabeleceu novos departamentos militares e criou novas burocracias sem autorização legislativa. Essas ações não são ruins por si só, pois ele geralmente age pelos motivos certos. Mas isso cria um precedente perigoso para o poder presidencial que futuros presidentes viriam a explorar. Então, a imposição da lei marcial, por exemplo, em grandes partes dos Estados Unidos, representou outra expansão sem precedentes da autoridade executiva. Lincoln colocou o Estado sob governo militar, suspendeu tribunais civis e nomeou comandantes militares para administrar essas regiões. E essa militarização dos governos civis viola um princípio fundamental da democracia americana, certo? Ela cria um modelo de governo autoritário durante tempos de crise. E a disposição de Lincoln em ignorar muitas dessas decisões judiciais, especialmente durante o caso Ex parte Merryman, que mencionamos antes, novamente criou um precedente perigoso. Presidentes poderiam ignorar decisões da Suprema Corte quando conflitassem com a política do Executivo. E esse enfraquecimento da autoridade judicial simplesmente vai contra o sistema constitucional de freios e contrapesos. Apesar de a proclamação de emancipação ser vista como grande conquista moral, o que realmente foi? Na verdade, foi uma medida de guerra, não uma política humanitária, e gerou sérias questões constitucionais sobre a autoridade presidencial. Lincoln admitiu não ter poder constitucional para libertar escravos em tempos de paz, mas afirmou que seus poderes de guerra como comandante em chefe lhe davam autoridade para confiscar propriedades inimigas, incluindo escravos. O que é bem esperto, né? Ele meio que trabalha com a linguagem da lei para cumprir sua missão. E o alcance limitado da proclamação revelou seu propósito principalmente estratégico e não moral. Ela libertou os escravos nas áreas que ainda estavam em rebelião contra os Estados Unidos, enquanto excluía explicitamente os escravos nos estados fronteiriços leais à União e nas áreas da Confederação já sob controle da União. Então, o que isso significa? Essa aplicação seletiva quer dizer que a proclamação, na verdade, não libertou o total de escravos, certo? Basicamente, ela permitiu que a escravidão continuasse nas áreas sob controle da União. O problema constitucional da proclamação de emancipação ia além do alcance, afetando também sua base. O presidente assumiu o poder de alterar unilateralmente as leis de propriedade de estados inteiros, sem aprovação do Congresso ou qualquer tipo de emenda. Essa ampliação do poder executivo criou precedentes que presidentes futuros usariam para justificar ações unilaterais em crises. Então, a expansão desses poderes executivos cria um problema, certo? Woodrow Wilson citou o exemplo de Lincoln ao reprimir a dissidência durante a Primeira Guerra Mundial. Franklin Roosevelt invocou Lincoln ao internar nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial.
e George W. Bush até fez referência a Lincoln ao autorizar a vigilância sem mandado após o 11 de setembro. Isso não é necessariamente culpa de Lincoln. Mas vale ressaltar que o comportamento dele criou um precedente perigoso para que presidentes usem poderes não autorizados. No futuro, o crescimento do que os historiadores chamam de presidência imperial pode ser diretamente relacionado aos precedentes estabelecidos durante o governo de Lincoln. A ideia de que presidentes poderiam agir unilateralmente em tempos de crise e suspender direitos constitucionais ficou enraizada na cultura política americana, facilitando para que futuros governantes concentrassem esse poder. Estudiosos constitucionais há muito alertam sobre os perigos desses precedentes, observando que cada crise se torna uma oportunidade para os presidentes continuarem assumindo mais poder de forma unilateral, com poucas dessas expansões sendo revertidas. A presidência de Lincoln definiu esse padrão e mostrou como, mesmo líderes bem-intencionados fazendo a coisa certa, tentando usar todos os meios possíveis para levar a estrutura moral do nosso país adiante, poderiam alterar fundamentalmente o equilíbrio de poder no governo americano. Abraham Lincoln também introduziu algo em 1862 que realmente mudou o tipo de base econômica sobre a qual a América foi construída. Em 1862, enfrentando uma crise financeira causada pelo enorme custo da Guerra Civil, Abraham Lincoln autorizou a criação de uma nova moeda de papel, respaldada apenas pela promessa de pagamento do governo e não por ouro ou prata. Essas eram chamadas de greenbacks e marcaram a primeira vez que o governo federal dos Estados Unidos emitiu moeda fiduciária. Apenas uma moeda sem valor intrínseco além da garantia do governo. O sistema dos greenbacks foi revolucionário e polêmico, pois rompeu com o padrão ouro que sustentava a moeda americana desde a fundação do país. Ao imprimir dinheiro sem lastro em ouro, o governo podia financiar a guerra sem aumentar impostos ou tomar empréstimos. Isso gerou uma inflação que atuou como imposto oculto para todos os americanos com dólares. O sistema do greenback criou vencedores e perdedores claros na sociedade americana, com os benefícios e custos distribuídos de maneiras que favoreciam uns em detrimento de outros. Assim, os devedores se beneficiaram ao pagar dívidas com moeda inflacionada, que valia menos do que quando pegaram emprestado. Fazendeiros com hipotecas, pequenos empresários com empréstimos e outros com dívidas fixas viram o peso real de suas dívidas diminuir porque a inflação reduziu o valor do dinheiro. No entanto, credores, pessoas com renda fixa e aqueles que tinham economias guardadas em bancos sofreram perdas devastadoras, pois a inflação corroeu o valor de sua riqueza. Idosos vivendo de economias, trabalhadores com salário fixo e detentores de títulos viram sua renda real cair, pois os preços subiam mais rápido que seus rendimentos. Essa redistribuição de riqueza foi frequentemente prejudicial para muitos membros vulneráveis da sociedade que não tinham como se proteger contra a inflação. E a instabilidade econômica criada pelo sistema dos greenbacks persistiu muito depois do fim da Guerra Civil, contribuindo para muitas crises financeiras e incertezas econômicas que assolaram a economia americana por décadas. O uso da política monetária como arma econômica seria repetido em conflitos futuros, trazendo consequências parecidas para a estabilidade econômica. É difícil dizer porque não sei que opções Lincoln tinha, já que enfrentavam uma crise financeira. Você pode taxar bastante seus eleitores ou pegar dinheiro emprestado aumentando a dívida do país. Ou você faz essa terceira opção, que obviamente muda a estrutura econômica do seu país e causa inflação, mas também permite que você pague pelas coisas sem precisar, afetar seus eleitores e taxá-los. Ou tirar mais dinheiro deles porque você precisa conseguir dinheiro de alguma forma para pagar pela guerra. Então, ou você tira deles logo de cara em impostos, ou tira depois por meio da inflação, ou deixa isso para bem mais tarde tomando dinheiro emprestado. Depois você precisa pagar de volta daqui a 50, 100 anos. Então, eu não sei. Eu meio que dou um desconto pro AB nessa, porque é complicado, né? Quer dizer, você tem que pagar pela guerra de algum jeito. Mas as pessoas também vão apontar para a destruição da infraestrutura civil. Nós falamos um pouco sobre isso em uma das sessões anteriores, mas em mais detalhes. Você tem algo conhecido como a Marcha de Sherman. Então esse cara, o general William Tecumseh Sherman, marcha até o mar e depois faz uma campanha pelas Carolinas. Isso representa, um momento brilhante dos soldados da União, basicamente retomando o Sul e o país que tentou sair. E para muitos no Sul, isso também representa uma estratégia de atacar a infraestrutura civil e propriedades para quebrar a vontade de muitas pessoas no Sul. Então, as forças de Sherman destruíram sistematicamente ferrovias, moinhos, fábricas, gado e suprimentos de comida, basicamente destruindo tudo em seu caminho.
Essa filosofia de guerra total foi explicitamente criada para fazer a população civil sofrer por seu apoio à Confederação. O próprio Sherman escreveu que ele, abre aspas, queria fazer a Geórgia uivar e acreditava que atacar civis era necessário para acabar com a guerra rapidamente. As forças dele destruíram cerca de 100 milhões de dólares em propriedades civis, o que hoje equivale a aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, deixando milhares de famílias desabrigadas e na miséria. E a destruição sistemática foi além dos alvos militares, incluindo igrejas, escolas e bibliotecas. E esse ataque à infraestrutura civil foi planejado para desmoralizar a população e demonstrar a futilidade de continuar resistindo. Estamos lutando pelo lado do bem, então não nos importamos. Mas isso também viola princípios tradicionais da guerra. Isso distingue, você sabe, basicamente distingue entre combatentes e não combatentes. O ataque a propriedades civis volta a questionar a moralidade e legalidade das táticas de Sherman. Mesmo para os padrões do direito internacional da década de 1860, embora menos desenvolvido que hoje. Reconhecia princípios que proibiam a destruição desnecessária de propriedades civis e exigiam que as forças militares distinguissem entre alvos militares legítimos e infraestrutura civil. Sherman não fez isso, certo? As forças dele foram muito além da necessidade militar e destruíram propriedades sem nenhum valor estratégico, e basicamente infligiu sofrimento a civis que realmente não representavam ameaça alguma, mas ele só queria que eles sentissem o peso de suas ações. Sherman estabeleceu um precedente importante. Pode parecer irrelevante, mas a lei americana depende muito de precedentes. E sabe, isso mais tarde seria usado para justificar táticas semelhantes em conflitos futuros, incluindo o bombardeio estratégico de alvos civis na Segunda Guerra Mundial e a destruição de infraestrutura civil no Vietnã. Sabe, basicamente dizendo algo como, olha, nós vamos para o Vietnã e vamos destruir, sabe, igrejas e escolas civis. Porque olha, fizemos isso nos Estados Unidos e funcionou aqui, e estávamos do lado certo aqui, e obviamente estamos do lado certo lá, então vamos destruir as coisas deles. A ideia de que atacar civis era uma forma aceitável de abalar o moral acabou ficando meio que incorporada à doutrina militar, e as consequências disso foram muito além da guerra civil. Sherman executou essas campanhas, mas Lincoln, como comandante em chefe, tinha a responsabilidade final de autorizar e apoiar essas táticas. Quero dizer, Lincoln estava totalmente ciente dos métodos de Sherman e deu a ele aprovação explícita para a destruição de propriedades civis. Em cartas a Sherman, Lincoln demonstrou satisfação com o avanço do general e o incentivou a prosseguir com sua marcha devastadora. O apoio de Lincoln a essas táticas mostrou novamente sua disposição de usar quaisquer meios para vencer a guerra, mesmo ao custo para civis. Sua autorização para a guerra total contra civis do Sul representou mais uma vez apenas mais uma mudança na doutrina militar americana, passando de uma guerra limitada entre exércitos para uma guerra ilimitada contra sociedades inteiras. O presidente, ao autorizar a destruição da infraestrutura civil, criou novamente um precedente perigoso. Esse precedente seria citado em conflitos futuros, como mencionamos. Não quero que pense que critico apenas o velho Honest Abe. Esse não é o objetivo, entendeu? Defensores das ações controversas de Lincoln alegam que tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias, citando a Guerra Civil como um dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos. E sabe, por todos os meios necessários, era preciso preservar a União, e isso justificou a suspensão temporária de direitos constitucionais e de muitas normas democráticas. Esse argumento sustenta que Lincoln enfrentou uma crise sem precedentes que ameaçava a existência dos Estados Unidos. Ele estava em uma situação impossível que eu nem consigo imaginar. As restrições legais e constitucionais convencionais eram inadequadas para lidar com a emergência. Isso faz sentido para mim. Os defensores dessa visão argumentam que a principal obrigação de Lincoln era preservar a União a todo custo, e que permitir que a Confederação tivesse sucesso teria resultado em um dano muito maior a longo prazo para a liberdade humana e para o governo democrático. Eles afirmam que a suspensão temporária das liberdades civis foi um sacrifício necessário para evitar a destruição permanente da sociedade americana. Isso é chamado de argumento dos males necessários. Esse argumento também sugere que as ações controversas de Lincoln evitaram um derramamento de sangue maior ao encurtar a guerra e desencorajar futuras rebeliões, ao demonstrar a disposição do governo federal de usar todos os meios para preservar a União. Lincoln, pode-se dizer, desencorajou outras possíveis secessões e ajudou a estabelecer o princípio de que os Estados Unidos eram uma união indissolúvel. As atitudes raciais de Lincoln mudaram durante sua presidência, influenciadas por encontros com Frederick Douglass, outros líderes negros e pela coragem de soldados negros na Guerra Civil.
Assim, em 1864, Lincoln apoiava, em privado, o sufrágio limitado para ex-escravos negros educados e veteranos negros, representando uma mudança significativa em relação à sua posição de 1858-A. Conselheiros como Frederick Douglass, que se reuniu com Lincoln várias vezes durante a guerra, ampliaram a compreensão do presidente sobre questões raciais e as capacidades dos negros americanos. A disposição de Lincoln em ouvir conselheiros e mudar de opinião mostrou uma capacidade de crescimento que, em minha opinião, o diferenciou de muitos contemporâneos. Assim, na época de seu assassinato em 1865, Lincoln estava caminhando para uma visão mais ampla de igualdade racial, embora nunca tenha abandonado completamente sua crença em algumas diferenças raciais fundamentais. Seu último discurso público, feito poucos dias antes de sua morte, incluiu um apoio ao direito de voto limitado para os negros, sugerindo que suas opiniões poderiam ter continuado a evoluir ainda mais se ele tivesse vivido. Portanto, ao avaliar as ações de Lincoln, é importante lembrar que ele estava atuando no contexto da América da década de 1860, onde a desigualdade racial era aceita pela grande maioria dos americanos brancos, e as normas democráticas eram menos estabelecidas do que são hoje. E comparado aos líderes políticos de sua época, as opiniões raciais de Lincoln, embora questionáveis pelos padrões atuais, eram bastante moderadas, se não progressistas. Os padrões da década de 1860 em relação ao poder executivo, às liberdades civis e à guerra também eram diferentes das expectativas modernas. Muitos contemporâneos de Lincoln, até críticos, admitiam que a guerra poderia exigir medidas extraordinárias e inadmissíveis em tempos de paz. Porém, é importante notar que as ações de Lincoln já eram controversas em sua época. O presidente da Suprema Corte, Taney, democrata do Congresso, e muitos jornais do Norte criticaram sua suspensão do habeas corpus e a expansão do poder executivo. O fato de essas ações terem sido contestadas na época de Lincoln sugere que não podem ser descartadas apenas como produto do contexto histórico. A presidência de Lincoln estabelece 3 precedentes críticos que ainda moldam o governo hoje: a expansão do poder executivo durante a guerra, a suspensão das liberdades civis durante uma emergência e o uso da força militar contra civis. Presidentes posteriores usaram repetidamente esses precedentes para justificar suas ações em períodos de crise. O precedente do poder em tempos de guerra tem sido muito influente, com líderes de Wilson abaixo citando Lincoln. A noção de que presidentes podem agir sozinhos em emergências, contornando a aprovação do Congresso e ignorando decisões judiciais, está profundamente enraizada na política americana. Até para o presidente atual, e a disposição de Lincoln em suspender liberdades civis e atingir a população civil também, mais uma vez, estabelece um modelo que futuras administrações seguiriam. Não sei se isso é culpa de Lincoln, mas certamente deveria fazer parte de seu legado. De certa forma, porém, podemos reconhecer todo o bem que ele fez, mas também perceber que houve algumas coisas que tiveram efeitos negativos posteriormente. É claro que a narrativa heróica em torno de Lincoln acabou obscurecendo a realidade complexa de sua presidência. E, na verdade, isso dificulta para os americanos lidarem com os precedentes perigosos que ele pode ter estabelecido. Ao retratar Lincoln simplesmente como um líder moral impecável que nunca fez nada de errado, a cultura popular facilitou para que futuros presidentes reivindicassem seu legado enquanto adotavam suas políticas mais problemáticas. Certo? Você imagina Franklin Delano Roosevelt dizendo "Lincoln fez isso"? Portanto, deveríamos apenas analisar os comportamentos isoladamente e perguntar: internar vários japoneses é bom ou não? Ao invés de só seguir um líder moral incorruptível e dizer que se ele não errou, tudo o que fizermos, se ele também fez, está certo. A importância de uma compreensão histórica cheia de nuances, na minha opinião, é impossível de exagerar. Em uma democracia onde os cidadãos precisam avaliar as ações de seus líderes, certo? Parece que nosso papel é eleger presidentes e parlamentares e, no fim, julgar o caráter deles. Ao mitificarmos figuras históricas, deixamos de aprender com seus erros e ficamos, sabe, mais vulneráveis no futuro aos mesmos tipos de abusos em nosso próprio tempo. Então, ao entender toda a complexidade de Lincoln e sua presidência, suas conquistas incríveis, feitos fenomenais, além dos fracassos e o que poderia ter feito melhor, acho que isso é essencial para garantir algum tipo de responsabilização e evitar a concentração de poder em uma posição específica ou em um ramo específico do governo. E só examinando honestamente a nossa própria história é que podemos esperar evitar repetir os mesmos erros.
Então, o registro histórico sobre Abraham Lincoln revela um presidente que fez muitas coisas grandiosas, mas também teve algumas violações sistêmicas de direitos constitucionais e, em certo momento, algumas ideias racistas e políticas autoritárias. Isso também tem consequências duradouras para a sociedade americana. Desde o endosso explícito à supremacia branca em 1858 até a suspensão do habeas corpus, a execução em massa de guerreiros Dakota, a presidência de Lincoln estabeleceu alguns precedentes perigosos. E essas ações controversas não podem ser separadas das conquistas genuínas de Lincoln para preservar a união e avançar a causa da emancipação. O mesmo presidente que libertou os escravizados também colocou algumas pessoas na prisão sem julgamento. Duas coisas podem ser verdadeiras, e essa é justamente a complexidade de qualquer figura histórica, certo? A presidência de Abraham Lincoln mostra que até grandes líderes cometem erros. E você? Eles podem contradizer seus próprios princípios declarados e prejudicar exatamente as pessoas que afirmam servir. Assim como todos os seres humanos, assim como você que está assistindo isso, pode ser uma boa pessoa, mas também fazer coisas ruins. E isso, mais uma vez, é o perigo do culto a heróis. É que isso nos impede de aprender com os erros da história e de criar uma nação ainda melhor. Então, a lição mais importante aqui é examinar as ações controversas e, ficar atento ao avaliar nossos próprios líderes hoje em dia. Entender o alcance da presidência de Lincoln deve nos tornar mais críticos, consumidores de narrativas históricas e, normalmente, céticos quanto a líderes que alegam que situações extraordinárias justificam medidas excepcionais. Devemos ser críticos tanto com pessoas atuais quanto com as históricas. Qualquer pessoa que seja perfeitamente infalível e nunca tenha feito nada de errado precisa ser analisada, e pessoas que são apenas más também precisam ser analisadas. Então eu te incentivo a se aprofundar ainda mais nesses temas. Certo, leia os debates Lincoln-Douglas, examine os registros militares da Guerra de Dakota, estude a questão constitucional levantada pela expansão do poder executivo por Lincoln. Só ao nos envolvermos com todo o registro histórico, podemos aprender com o passado e construir um futuro mais justo. Mas me diga o que você acha. Quero dizer, deixei passar alguma coisa? Tem algo aqui que foi simplificado demais? Se você é um estudante de história ou um seguidor fervoroso de Abraham Lincoln, existe alguma nuance que eu mesmo possa estar deixando passar? Por favor, deixe nos comentários. Ou mesmo se você concordou, eu adoraria saber o que você pensa. A parte disso ou da história de Abraham Lincoln que você não conhecia, que não aprendeu na aula de História Americana Avançada. Leio todos os comentários no YouTube e Spotify, então deixem lá. Agradeço muito a todos que acompanham o novo canal e fiquei impressionado com o apoio. Muito obrigado por assistirem e nos vemos na próxima semana. Valeu!